Olá, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Forte abraço a todos, que Deus continue abençoando, iluminando o caminho de todos vocês em nome de Jesus. Mensagens curtas e cruciais, baseada em Mateus 17:3, que diz: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Preste muita atenção. Pedro, Tiago e João viram milagres extraordinários. E quais? Eles viram Moisés e Elias glorificados, eles viram Jesus transfigurado, e ouviram uma voz vinda do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Desta forma, podemos distinguir que o ambiente que estavam os discípulos era um ambiente profético. Porém, eles ainda estavam vazios de entendimento. Os discípulos viram coisas maravilhosas, porém as suas mentes continuavam vazias de entendimento para discernir estas coisas maravilhosas. Pedro, Tiago e João não conseguiram compreender e nem discernir qual era o propósito de Jesus naquele lugar, e nem mesmo qual seria o propósito deles naquele lugar. Sabe por quê? Quando falta oração, falta discernimento. E quando falta o discernimento, entra o medo. E nós sabemos que os discípulos que foram levados por Jesus no Monte da Transfiguração foram levados para orar e entrar em uma outra dimensão. Este era o propósito. Porém, se você ler todo o texto, eles ficaram com medo. Quando viram aquela voz vinda do céu, repreendendo a Pedro: Pedro, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Ele levou vocês aí para ensinar algo profundo, então ouça ele, não o interrompa. Pedro, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com a mesma síndrome de Jacó. Lembra de Gênesis 28? Jacó deita-se, dorme e tem uma visão com anjos subindo e descendo de uma escada. Quando ele acorda, ele diz: na verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. O que Jacó está dizendo para si mesmo? Deus está neste lugar, só que me faltou discernimento espiritual para compreender que Ele está nesse lugar. O que nós aprendemos aqui? Não adianta estar em um ambiente certo, porém ter a motivação errada. Vamos a um exemplo disso, para nós ficarmos mais edificados? Se nós formos em Atos 3, narra-se um texto em que as pessoas levavam um coxo e colocavam ele à porta da igreja formosa e o instruíam: peça dinheiro, não peça oração. E desta forma o coxo da porta da igreja formosa foi instruído a estar em um ambiente certo, mas com uma motivação errada. Deu para você compreender? Ele estava em um ambiente certo, a porta da igreja formosa. Ele poderia ter a motivação certa de pedir oração, de pedir alguém que o introduzisse dentro do templo, de pedir alguém que o levasse para o santuário. Mas ele foi instruído errado. As pessoas que o levavam disseram para ele: peça dinheiro, não peça oração. Então, nós vemos que o coxo da porta da igreja formosa estava em um ambiente certo, porém, ele tinha uma motivação errada, porque tinha sido instruído desta forma pelas pessoas que o levavam.
E veja bem, o negócio era rendável. Eles estavam ganhando dinheiro. Ou você pensa que essas pessoas que levavam esse coxo levavam de graça? Todo dia colocava lá, todo dia ia buscar? Não. Eles eram seus agenciadores. E o negócio estava dando lucro, porque todos os dias colocavam ele ali. Se não tivesse dando lucro, teriam escolhido um outro ponto. Mas o que eu quero transmitir aqui, continuar falando, não esteja em um ambiente certo, porém com uma motivação errada. O que mais que nós aprendemos? Vamos dar um outro exemplo aqui. Marcos capítulo 3. Jesus entra na sinagoga, começa a ministrar, de repente ele vê o homem da mão mirrada. E ele diz para esse homem, levanta-te e vem para o meio. Agora, analise comigo. Se Jesus mandou esse homem levantar e vir para o meio, isso significa que esse homem não estava no primeiro banco. Significa que esse homem também não estava em um dos bancos do meio. Que banco ele estava? No último banco. Por isso que Jesus fala, levanta-te e vem para o meio. O que nós aprendemos aqui? O homem da mão mirrada estava em um ambiente certo, dentro da sinagoga. Porém, ele tinha uma motivação errada. E por quê? Porque ele estava dentro da sinagoga, mas ele tinha complexo de inferioridade. Ele não queria ser visto por ninguém. Ele se achava indigno de ser exaltado, indigno de ter a vitória, indigno de ser mais que um vencedor. Por isso, ele se sentava no último banco, porque ele tinha vergonha, complexo da sua mão mirrada. Estava em um ambiente certo, a sinagoga, a igreja, dentro de um ministério, mas tinha uma motivação errada. Quantas pessoas estão em lugares certos, mas têm motivações erradas? O homem da mão mirrada estava no ambiente certo, mas ele não acreditava em si próprio. Ele tinha vergonha das pessoas, complexo. Ele não conseguia se ver como uma pessoa que tinha condições de conquistar. Sentava-se no último banco e ficava ali escondido de todos. Deu para você compreender? Tem como você estar em um ambiente certo, mas com a motivação errada. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam em um ambiente certo, mas a motivação deles é errada. Vamos falar só de Pedro. Nós sabemos que Pedro chega lá em cima no monte e diz para Jesus, bom, estarmos aqui, eu li o texto. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, preste bem atenção que o ambiente era certo, mas a motivação de Pedro era errada. Por quê? Porque Jesus levou os discípulos no Monte da Transfiguração para eles entrarem numa outra dimensão, para eles orarem, terem uma revelação, serem impactados pela glória de Deus. E Pedro, é uma revelação que Deus me deu, queria fazer um piquenique. Vamos fazer aqui 3 cabanas, vamos nos acomodar melhor. Faz uma cabana para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não queria entrar na dimensão do Espírito. Pedro queria ficar na dimensão da carne. Ele queria comer e queria beber. Ambiente certo, motivação errada. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Joyce Meyer, ela diz, a carne é um jogador, o espírito é um investidor. A carne, ela sempre vai jogar contra você, não vai na igreja, não cultua hoje, não lê a Bíblia, não ora, não busca, não tenha fé, não tem esperança, vai viver a sua vida. É um jogador. Agora o espírito é um investidor. O Espírito diz, ora, busca, clama, lê a Bíblia, acredita, siga em frente, congrega, vai adorar, exerce o teu ministério. Então nós sabemos que o Espírito é um investidor, a carne é um jogador. Entenda uma coisa, há 2 maneiras de você apanhar. Uma
no chão como um cachorro, outra de pé como um homem. Há dois homens dentro de nós. Um é carnal, o outro é espiritual. Qual deles vai sobreviver? Aquele que você alimentar mais. Se nessa vida você alimentar mais a sua carne, vai se cumprir na tua vida. Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se a pessoa viver a vida inteira aqui na carne, ou seja, só na prostituição, no adultério, na fornicação, na prática do homossexualismo, bissexualismo, orgias, festas, bebidas, se embriagando a vida inteira, tendo maus pensamentos, passando as pessoas para trás, dando nó em todo mundo, lesando em todo mundo, vivendo a seu bel prazer, vai morrer. Não é morte física, porque morte física todos nós vamos ter, é a morte espiritual. Vai morrer espiritualmente e quando morrer, se morrer na carne, vai para o inferno. Eu não vou aqui alisar, não, é a verdade. Vai para o inferno. E do inferno não sai nunca mais, só sai para ir para o lago de fogo. É a realidade, é triste, mas é a verdade. Se eu viver a vida inteira na carne, é isso que vai acontecer. Mas se eu viver no Espírito, semear no Espírito, porque é mais difícil, a porta é estreita, mas tem uma recompensa. Vai se cumprir na sua vida, Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semear na carne, da carne vai semear corrupção. Mas aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A vida eterna aguarda aqueles que semeiam no Espírito, que lutam. Eu sei que é difícil. Eu luto contra a minha carne, minha natureza humana, é diabo, demônio, oração contrária, reza, olho gordo, inveja, amargura, insatisfação. É tanta gente que me detona às vezes, mas eu acredito no meu chamado. Eu acredito no que Deus tem para mim e eu semeio no Espírito. É oração, é consagração, é leitura da palavra, é leitura de bons livros. É pensando positivo todos os dias. De vez em quando tem umas falhas, umas quedas, tudo bem. Mas eu não vivo em prática do pecado, eu não sou escravo do pecado. Romanos 8,8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, esteja em um ambiente certo, mas tenha a motivação certa também. Não esteja no ambiente certo com uma motivação errada. E Pedro tinha uma motivação errada, estando no ambiente certo. Que essa palavra fique em nossos corações.